É possível que tá seguindo aqui, não caiu. Pronto. Tá certo agora. Tá bom. Tá gravando já, né? Tá. Já tá gravando, né? Tá gravando. Então, tá bom, que não. Agora. Amém, povo de Deus. Amém. Antes de ministrar a palavra, vou louvar um louvor bastante antigo. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. E foi a mão do meu Senhor. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Eu sei que foi o meu Senhor. Eu sei que foi o meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Povo de Deus, nós fizemos uma leitura na palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo número 4. Eu confesso que eu não tenho nada para falar para a igreja, mas o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para falar comigo e com você nesta noite. Glória para Jesus. 2 Reis, capítulo 4. A gente vamos meditarmos no versículo 38 até o versículo de número 41. E depois estaremos assim encerrando a palavra de Deus nesta noite. Vamos meditar primeiro em cada versículo. O versículo 38, 2 Reis 4, e o versículo 38. E voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra.
E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. A palavra Gigal no hebraico significa lugar de acampamento de uma forma secular. Ou seja, o povo que estava ali junto com o profeta Eliseu resolveram fazer um acampamento ali. E esse nome, acampamento, significa Gigal. E nos diz a palavra que naquela época havia muita fome. E quando chega o momento da fome, muitas vezes nós mudamos de opiniões. Quando chega na hora da fome, o homem, ele muda a sua conduta. Porque ninguém consegue viver na escassez. Ninguém sobrevive quando chega o momento da fome. E quando chega na hora da fome, a gente não pensa nem o que vai comer. Diz o ditado: o que cai na rede é peixe. Eu costumo dizer que o maior tempero da fome, ou seja, o maior tempero da comida é quando você está com fome. Você não olha no que é que tem, você quer alguma coisa para saciar-se. Naquela época, pessoal, naquele tempo, uma cabeça de jumento era vendido por 80 ciclos de pratas. Foi aonde eu entendi o quanto vale uma cabeça de jumento para a pessoa comer. Eu tenho certeza que nenhum dos que estamos aqui, eu tenho certeza que ninguém já comeu cabeça de jumento. Mas naquela época, até uma cabeça de jumento era coisa cara. Era 85 de prata, não era para todo mundo não. Para quê? Para a pessoa se alimentasse. Imagine só como estava a escassez naquele tempo. Ainda hoje, quantas pessoas fazem loucura por causa da fome? Obviamente que uma pessoa do bem, ela vai pedir. Uma pessoa de bem não vai fazer nada de errado. Mesmo em meio à fome, a pessoa não vai fazer nada de errado. Agora, quando é uma pessoa que não tem compromisso, aí, povo de Deus, aí vão praticar coisas que não convêm. E a Bíblia diz aqui, ainda no versículo 38, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, esperando o quê? Esperando o seu líder decidir o que iria fazer. Existe muita gente que não sabe esperar o momento do seu líder tomar uma decisão e acaba agindo de forma errada. Aqui nós encontramos que ali os filhos do profeta estavam ali esperando uma atitude do profeta Eliseu.
Enquanto que o profeta Eliseu não tomasse nenhuma iniciativa, aqui diz a palavra que todos estavam assentados na sua presença, mesmo passando fome, mas eles estavam na sua presença. Eles não saíram da presença do seu líder. Ele estava tão somente aguardando o que é que o seu líder ia decidir, porque todos estavam ali e estavam com fome, mas não tinha nenhuma direção o que é que ia fazer naquele momento. Ainda no versículo 38, olha a atitude do profeta. E disse a seu moço: põe uma panela grande ao lume e faz um caldo de erva para o filho dos profetas. E põe a panela ao lume. Sabe o que significa colocar uma panela ao lume? Ou seja, significa coloca uma panela ali com clareza, para todo mundo ver. Então colocaram aquela panela ali com clareza. Todos que estavam ali viram quando colocaram aquela panela, aquele caldeirão bem grande. E o profeta disse: olha, faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Aí está uma ordenância. Estavam todos com fome. Então faz o que? Um caldo de ervas. Eles tinham que sair dali. Um deles saiu dali e foi procurar ervas para fazer aquela sopa, para saciar a sua fome. E aqui nos diz a palavra no versículo de número 39. Então saiu ao campo apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela sua capa cheia de coloquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. O fato interessante é o seguinte: o que é que nós podemos observar aqui? Aqui no versículo 39, que existiu uma falta de comunicação com o seu líder. Ora, o profeta mandou que foram buscar ervas para fazer um caldo, uma sopa. Mas houve aqui uma falta de comunicação. Você vai entender o porquê. Existem muitas pessoas que estão colocando tudo na panela. Pessoal, tenha cuidado. Não foi o tudo que o profeta mandou colocar na panela. A Bíblia diz que ele mandou procurar algumas ervas, mas não foi tudo. Para tudo nessa vida tem limitações. Eles acharam que sabia de tudo e que não precisava de opinião do seu líder. Foi o que estava acontecendo. Eu vou fazer o caldo, então vou colocar tudo o que eu quiser agora, eu coloco ali dentro. Mas não era tudo que eles gostariam de colocar. Porque muitas vezes o líder dá uma determinada lei, mas é até ali, não mais adiante. Mesmo tendo boas intenções, mas muitas vezes nós podemos presenciar aqui
que este rapaz ele ultrapassou o limite. Por quê? Porque ele colocou dentro da panela uma coisa que ele não podia colocar. A Bíblia fala que ele colocou coloquíntidas. Não era para ter colocado essa coloquíntida dentro da panela do caldo. Alguém pode até dizer, mas não foi o Senhor mesmo que mandou fazer o caldo de erva? Sim, o profeta não mandou fazer sim o caldo de ervas, mas não mandou colocar a coloquíndia dentro. Ou seja, ele nem sabia o que era a coloquíndia. E o que é coloquíntidas? Que nome, né? É um fruto venenoso que tem uma aparência de melão. Era amarelinho, feito um melão, mas era venenoso. Parecia um melão, mas não era. Nem tudo que parece é. A Bíblia diz no livro de Provérbios 14, no versículo 12, que há caminhos que parecem direito, mas é caminho de morte. Então nem tudo que parece é bom, é certo, é agradável. Quando aquele jovem viu aquele fruto, igualmente um melão, ele não queria saber, foi colocando dentro do caldeirão. Ele não sabia nem o que é que estava colocando ali. A aparência do fruto era bom, mas não foi. Isso é morte na panela. Tem muitas coisas que é morte na panela, e nós temos que ter o conhecimento. A pessoa que compra e não paga, ele está causando para ele morte na panela. Uma pessoa que desobedece a seus pais, ele está causando para ele morte na panela. A pessoa que se enxerga como mulher dos outros, está cavando também morte na panela para ele. Esse caminho das drogas é morte na panela, gente. A gente tem que vigiar aquilo que nós estamos colocando na panela da nossa vida. Mas vamos continuar. Versículo 40. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela, não puderam comer. Eles achavam que tinha feito um excelente trabalho. Colocaram a panela, colocaram as ervas. Quem já comeu em sítio, fez aquela feijoada, foi mais ou menos assim: uma panela, um fogo de lenha embaixo, e fazendo aquele negócio ali, aquele panelão de comida. Eu já tive essa experiência já. Eles achavam que tinham feito um excelente trabalho.
Quantas pessoas agem desta maneira? Acha. Lembre-se de que uma coisa, que esta palavra achar, ela não é certeza. Tem que colocar isso na cabeça. Quando a pessoa vem para você e diz assim: eu acho que o pastor está certo, você está na dúvida. Achar não é certeza que o pastor está certo ou não. É apenas um achar que você acha. Não significa uma certeza. Então, lembre-se que esta palavra achar não é certeza de nada. É apenas um pensamento qualquer. Tem gente que, por desobedecer ao seu líder, estão fazendo coisa boa. Agora sim, com a panela cheia, acha que nem precisa de opiniões. Cuidado. Tem muita gente aí que já está com a panela cheia. Aparentemente a panela está cheia, mas tem veneno dentro. A panela, literalmente falando, estava cheia ali, estava cheia. Todo mundo com fome e todo mundo feliz, porque agora chegou aquele panelão de comida para saciar a fome de todos que estavam ali. Todos estavam felizes. Agora vou dar lugar na terra, como muita gente fala. Agora vou dar lugar na terra. Cuidado com muitas panelas aí que estão cheias, que muitas vezes as pessoas olham para aquela pessoa e dizem assim: fulano é cheio, é uma bênção. Nem tudo que parece é. A panela apenas está cheia. Cheia de quê? A gente temos que ter o discernimento. A panela que estava cheia de ervas, a sopa estava boa, o cheiro estava muito bom, mas tinha veneno na panela. E aí é que está o perigo, em que muita gente não consegue observar. Por que não consegue observar? Imagina ali a sopa borbulhando ali, aquela quentura fervendo, e o caldo, aquele negócio todo, o cheiro chegando, indo longe o cheiro da comida. Quem era que ia dizer que naquela panela tinha veneno? Ninguém ia pensar uma coisa dessa. Cuidado com essas panelas cheias por aí. Isso é perigoso. Agora tem um negócio. Enquanto que a panela estava vazia, ninguém dizia nada. Só começaram a falar depois que a panela estava cheia. Engraçado que quando o profeta disse: pega essa panela, coloca ali, alume a luz do dia para todo mundo ver. Quando colocaram a panela, imagine, colocaram água dentro, não tinha nada, estava tudo ali. Todo mundo foi trabalhar para procurar erva para encher aquela panela. Não tinha problema nenhuma com a panela vazia. Mas com a panela cheia, aí já veio os problemas. Já começou a acontecer. Já começou a entrar veneno numa panela que não era para ter colocado. Agora, meu Deus, imagine só. Comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus. É aqui no versículo 40 ainda. Homem de Deus. Eu pergunto, agora?
Agora, homem de Deus, depois do fato ocorrido, depois de ter feito essa lambança toda, depois de ter colocado veneno na panela, quando um experimentou, começou a gritar: homem de Deus, começaram a clamar por Eliseu agora. E quando pegaram a colidina, tem que dar nomezinho, Jesus, a coloquitidas, quando pegaram esse fruto venenoso, e porque não foi direto para o homem de Deus, chegava para o homem de Deus e perguntava: homem de Deus, a gente pode colocar este fruto dentro da panela? Fazia a pergunta, porque quando a gente não sabe, a gente pergunta. E quando a gente pergunta, e se o profeta autoriza colocar aquele fruto ali dentro da panela, o líder ele passa a ser responsável, porque ele ordenou que colocasse aquele fruto. O problema é que muita vezes não pensa, muitas vezes não pede opiniões, tudo que acha coloca na panela. Quando se vê agora o negócio acochando, aí começa: homem de Deus, tem que ter visão. Visão não é o olho, visão é a mente. Tem que parar para pensar. Homem de Deus, por que não perguntaram logo a ele antes de fazer isso? O problema de muito é que ninguém combina nada, ninguém fala nada, e quando as coisas começam a ficar difícil, aí ele fica no beco sem saída. Agora, imagina o perfil do líder, do profeta Eliseu aqui. Imagina o perfil dele. Ele manteve um silêncio o tempo todo. É uma coisa interessante que observa que o profeta estava ali no meio, mas ele ficou no silêncio. Por quê? Porque ninguém perguntou nada. A gente temos que fazer essa análise sobre nossas vidas. Muitas vezes é necessário a gente se calar, porque quando a gente se cala, muitas vezes, não é que a gente está achando bonito o que está fazendo, não significa que a gente está achando que fulano está fazendo uma boa coisa, não. Muitas vezes tem liderança que fica calado para ver até quando vai chegar, porque os deveres daqui dos filhos dos profetas era procurar Eliseu. Eliseu estava ali, aqui a bandeira estava passando para um lado, para o outro. Imagina Eliseu olhando até a coloquíndida. Imagina Eliseu olhando assim e passando com as coloquíndidas. Eliseu falou uma coisa? Não. Muitas vezes a gente só fala quando é chamado. Isso é no mundo sociológico. Não está falando aqui somente de liderança, mas em contrapartida, mesmo se a gente não for liderança, se ninguém te chamou para conversa, é melhor a gente ficar calado. Muitas vezes a gente calado ainda está errado. Então, às vezes, é melhor ficar calado. Ninguém pediu a opinião do profeta. Ele estava ali, estava observando. Deixa o menino trabalhar, deixa fazer. Eles estão aí fazendo, estou tudo animado aí fazendo, deixa. Até que um gritou: homem de Deus, a morte na panela. Aí não puderam comer. Agora eu pergunto: era para ter morte
nesse ambiente, não era para existir morte. O ambiente era bom, o ambiente era gostoso, era escola de profeta, escola teológica de profeta, aonde se aprendia a palavra de Deus. O líder era o profeta Eliseu, todos ali eram crentes, o ambiente era bom. Então não tinha como existir morte em um lugar onde só existe adoração para Deus. Como é que todos estão na igreja, todos estão adorando a Jesus? Como é que pode um ambiente desse falar de morte? Não pode. Esse ambiente é um ambiente para ter vida. A panela estava cheia, então, o cheiro estava bom, o lugar era bom. E quando de repente alguém diz a morte na panela, era algo de se assustar. Oxe, como é que pode uma coisa dessa? Vamos trazer uma linguagem de hoje. O irmão está tocando violão, o outro está louvando o hino da harpa cristã, o outro, a comissão está cantando que é uma bênção, as crianças estão uma maravilha, os pregadores estão tudo cheio, oh glória, o fogo está caindo dentro da igreja. Eita, que ambiente bom! Eita, Jesus está no nosso meio. Quando de repente existe morte num lugar que não é para acontecer. Agora veja só, versículo 41. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. O normal para muitos, principalmente se eu tivesse lá, a panela podia estar bem cheirosa, a comidinha podia estar boa, mas tem um detalhe: eu sabendo que tinha veneno na panela, por mais apetite que eu tivesse, com fome que eu tivesse, olha pastor, tem veneno nessa panela. A primeira coisa que eu fazia, eu dava um chute na panela tão grande. Eu não queria nem saber, dava um chutão de saia daqui com esse negócio. Não pensou para experimentar nem um caldinho, não, nem um caldinho, derrama tudo, pelo amor de Deus. Que está doido? Aleluia. Provar de uma comida dessa que tem veneno? A pessoa, eu não quero nem saber um negócio desse. Mas aqui nós encontramos é o seguinte: nós encontramos que ninguém tinha coragem de comer daquele caldo. Mas o profeta, o homem de Deus, ele não quis interromper o trabalho que eles fizeram. Foram com tanto sacrifício que foram buscar lenha, colocaram a panela ao lume. Foi com sacrifício que foi buscar a Eva para fazer aquela sopa. Mas por causa de entenda como é que é a palavra. Não foram todos. Foi uma pessoa só que contaminou aquela panela, aquela comida. Então muitas vezes é por causa de que contamina o ambiente. Muitas vezes é por causa de uma pessoa que estraga a panela. Muitas vezes é por causa de uma pessoa
que tira a felicidade da família. Muitas vezes é por causa de uma pessoa que começa a colocar tudo para baixo, começa a derrubar tudo. Tinha tudo para dar certo, mas foi por causa de uma pessoa que agiu sem pensar. A palavra é essa. A pessoa não foi mal, cometeu um erro gravíssimo, mas foi uma pessoa só que pegou aquele fruto venenoso, cortou a língua e colocou na panela. E todos que estavam felizes ali acabaram agora, ficaram todo mundo triste. E agora? O que é que vai ser da gente? Ninguém queria mais comer. Ali, por causa de a esperança de matar sua fome foi-se embora. Ninguém teve apetite. Se ninguém teve apetite, significa que ninguém teve mais sabor de sobrevivência, de viver mais. Aleluia. Quantas vezes perdemos a nossa paz? É por causa de um. Não é nem por causa de 2 ou 3. É por causa de uma pessoa. Olhe só, que todos eram crentes. Todos estavam ali em um ambiente bom. Mas por causa de um, fez com que aquela panela ficasse contaminada. Mas o profeta, quando viu aquilo ali, imagina o profeta vendo a tristeza das pessoas. Fizemos tanto do sacrifício para fazer essa comida. Agora por causa de tu, fulano, olha só o que aconteceu. Veja como é que está a situação agora. Por causa de tu. Por causa de você. Mas eu quero dizer um negócio para vocês nessa noite. Deus é aquele que coloca tudo no seu lugar. Glória a Deus. A panela até o momento era uma panela de morte. Aí o profeta Eliseu ele diz assim: trazei, pois, farinha. E deitou na panela e disse: tirai de comer para o povo. Ou seja, ele manda pegar um pouquinho de farinha, pega aquela farinha, coloca dentro da panela que tinha morte, colocou lá a farinha. Agora diz: agora pode comer. Será que você comia? Que eu nunca vi a pessoa, um lugar contaminado, cheio de veneno, colocar farinha para o veneno ir embora. Eu nunca vi isso na história. Eu quero dizer para vocês que não faça isso, gente. Isso aqui foi um homem de Deus que fez. Se tiver veneno na sua casa, se você for colocar farinha, vai ficar o mesmo veneno. Não faça isso não. Agora aqui tem um diferente. Eu acredito na palavra porque aqui foi uma obra de Deus. E a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Aí o homem de Deus, Eliseu, disse: olha, joga a farinha, coloca a farinha dentro ali daquela panela. Aí quando colocou a farinha, a panela que era de morte começou agora a ser panela de vida. Olha só a grande transformações que houve. Quem achava que aquela panela ia causar morte de muitas pessoas, agora aquela panela estava dando vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Ah, esse Deus é tremendo, como Ele faz as coisas. O que significa a farinha? A farinha significa a presença de Cristo.
em nossas vidas. Eu não sei como a tua família, eu não sei como é que a tua família está passando, eu não sei qual é a situação que você se encontra neste momento, mas através do Espírito Santo, escuta a voz do Espírito Santo, coloque um pouquinho desta farinha, deixa essa farinha, Jesus Cristo, deixa entrar na panela da tua vida, deixa entrar no meio da tua família, para tu ver a diferença que vai acontecer. Por causa de aconteceu muitas coisas, mas Ele é aquele que muda situações. Glória a Deus. Uma coisa eu digo para você, da mesma forma não vai ficar. Aleluia. Glória a Deus. Ah, quantas pessoas ali diziam, mas tem morte na panela. Ah, tem morte? Tem. Mas quando Jesus entra no ambiente, Ele muda. Glória a Deus. Ele é o Deus de ontem, de hoje e para sempre. Ele vai ser o mesmo. E nos diz a palavra, então não havia mal nenhum mais naquela panela. Então quero dizer através do Espírito Santo, a última palavra é de Deus. Quando todo mundo dizia assim, fulano, não tem mais solução, ali é causa de morte, Jesus diz assim, essa causa de morte eu vou transformar em causa de vida. Aleluia. Glória a Ele Deus. vai mudar a situação. Amém, povo de Deus? Vamos ficar de pé, concluímos o trabalho do Senhor.